Bom dia a todos. Verificado o quórum regimental de que trata a Portaria 145/2017 e com amparo na Portaria 140/2021, eu, Francisco José de Oliveira Silva, declaro aberta a 81ª sessão ordinária virtual de 19 de novembro de 2021. Inicialmente, indago aos senhores conselheiros se há alguma correção a ser feita na resolução da sessão anterior. Nada. Não havendo nenhuma correção a ser feita, está aprovada a ata da sessão anterior. Indago a secretária se temos resolução para assinatura. Senhor presidente, o conselheiro Henrique enviou 5 resoluções, certo? Processo 6506, Ipiranga Produtos de Petróleo, 1705/2018, GM5, Indústria e Comércio, 780/2019, Fibra, Comércio e Indústria de Alimentos, 902/2018, Sabará Químicos e Ingredientes, e 6018/2017, Mercantil Samuel Shoa. Certo? São esses. Obrigado, Silvana. Obrigado, doutor Henrique, pela atenção aí, entregar as resoluções. Não havendo mais, vamos passar para a nossa ordem do dia. Vamos iniciar o processo, a nossa pauta, com o processo de recurso 1.2133/2013, aí 2013-07247. Recorrente, Cordeiro, Remoções, Guidastes e Transportes, recorrido Seju. Relator, doutor Wander Araújo Magalhães Uchoa. Está presente para fazer sustentação oral das razões recursais, doutora Letícia Paraíso. E, representando a Procuradoria-Geral do Estado, doutor André Carreiro. Com a palavra, o relator. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os conselheiros presentes. Bom dia, doutora Letícia Paraíso, advogada da parte. Bom dia, doutor André. É um prazer revê-lo. Bom dia, doutora Silvana. Senhor presidente, passo ao relato do processo pregoado por Vossa Senhoria. Aqui trata-se de um processo que diz respeito à falta de recolhimento do ICMS referente ao diferencial de alíquotas decorrente da aquisição de bens em outras unidades da Federação, bens estes destinados a uso e ao consumo do contribuinte, nos exercícios de julho de 2011 a dezembro de 2012. Assim, definiu a infração o agente autuante, apontou infringência aos artigos 73 e 74 e 589 a 594 do decreto 24569 e impôs a penalidade preceituada no artigo 123, inciso 1, a linha C, da Lei 2.670. O crédito tributário ele ficou com um imposto de R$ 139.749,94 e multa de igual valor. Segundo informações complementares, de acordo com o mandado de ação fiscal, foi realizada a auditoria fiscal restrita no contribuinte, no qual foi expedido termo de intimação, com ciência em 15 de fevereiro de 2013, solicitando todos os livros e documentos fiscais necessários aos trabalhos. A 2, o agente autuante e o contribuinte se encontrava inscrito no regime de recolhimento outros, tendo adquirido em operações interestaduais diversos materiais destinados ao uso e consumo do estabelecimento. Tais operações elas foram albergadas pelas notas fiscais que estão elencadas no quadro demonstrativo: falta de recolhimento, diferencial de alíquotas, aquisição de bens de uso e consumo. Ressalta que os referidos documentos fiscais foram escriturados no livro Registro de Entradas do Estabelecimento, com o CFOP 2556, compra de material para uso ou consumo, e foram declarados nos arquivos layout de F, para o exercício de 2011, e arquivos
FDSPED para o exercício de 2012, todos eles transmitidos à Cefaz. Dessa forma, constatou o agente fiscal a falta de recolhimento do ICMS de FAO devido, contrariando o disposto na legislação e motivando a lavratura do presente auto. Cientificada do lançamento, a hora recorrente apresentou tempestiva impugnação, que encontra-se as folhas 188 a 200 dos autos, alegando em síntese: 1. Que algumas notas fiscais são referentes à aquisição de bens do ativo imobilizado, as quais não poderiam sofrer a cobrança do ICMS em razão da existência de liminar vigente nos autos da ação declaratória número 013, 0946, 35 de 2011, em trâmite na 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza. E, nesse sentido, ela traz como exemplo algumas notas fiscais. Aí ela elenca 4 notas fiscais na peça. Notas fiscais essas que seriam de bens para o ativo imobilizado. Os bens seriam empilhadeira, caminhão e guindaste. Outro argumento, que está inserida no regime de recolhimento outros, não sendo possível a cobrança de ICMS de FAO, caso o remetente emita nota fiscal com o imposto destacado com base na alíquota interna do seu estado de origem, de acordo com o disposto no artigo 725 do regulamento. 3. Que os documentos foram escriturados, de modo que, ao presente caso, deveria ter sido aplicada a penalidade prevista no artigo 123.1d, ou seja, no montante de 50% do imposto. 4. Que faz necessária a realização de perícia apresentando os seguintes quesitos. Primeiro quesito: analisando-se as notas fiscais elencadas no relatório de fiscalização, quais delas referem-se à compra de bens do ativo imobilizado? 2. Analisando-se as notas fiscais elencadas no relatório de fiscalização, quais delas constata-se que o ICMS foi calculado com base na alíquota interna do estado de origem? 3. Considerando as respostas aos quesitos anteriores, qual o montante de ICMS de FAO cobrado indevidamente pelo auto de infração? E, por fim, alega o caráter confiscatório da multa aplicada. A julgadora de primeira instância, as folhas 286 a 293, decidiu pela procedência da autuação. Em relação, e aí aqui eu vou pedir vênia apenas para transcrever este trecho, em relação à existência de decisão judicial que teria determinado ao Estado do Ceará se abster de exigir e cobrar da empresa fiscalizada o pagamento do DIFAL, assim manifestou-se a julgadora singular. Verificamos que o excelentíssimo juiz, de maneira clara, se refere ao cerne da questão. De maneira clara, se refere como cerne da questão a cobrança do DIFAL de ICMS das empresas que locam de outros estados bens necessários para compor o seu ativo fixo. Ocorre que nenhum dos documentos acima citados pelo impugnante possui, como natureza da operação, alocação de bens, mas aquisições de ativos imobilizados em outros estados da federação, com destaque de ICMS, aplicando-se à alíquota interestadual. Discordando da decisão de primeira instância, a empresa apresentou recurso voluntário, repisando as mesmas alegações feitas na impugnação, inclusive renovando o pedido de perícia. Ato contínuo, as folhas 348 a 349, a assessora processual tributária, antes de proferir seu parecer, converteu o curso do processo em perícia,
e apresentou como quesitos os mesmos quesitos apresentados pela parte, não é? Sugeridos pela parte, acrescentando apenas a intimação do assistente pericial indicado e também a intimação para efetuar o pagamento da taxa de solicitação da perícia. Mas os quesitos realmente de mérito foram os sugeridos pela própria parte. Ao realizar, atendendo ao despacho, diga-se, foi realizada a perícia cujo laudo pericial encontra-se às folhas 361 a 366. E aqui eu vou pedir vênia para ler o resultado do exame pericial, pelo menos naquilo que mais importa ao caso. Assim se manifesta o perito. Examinando a planilha, falta de recolhimento de FAO, as folhas 16 e 24 dos autos, constatamos nos documentos fiscais apresentados relacionados nas notas fiscais como bens adquiridos em operações interestaduais destinados ao ativo imobilizado, no valor de R$ 1.079.086,31. Além disso, notas fiscais com mercadorias para uso e consumo, emitidas com alíquota interna do estado de origem, no valor de R$ 846,84. E ainda notas fiscais com mercadorias para uso e consumo, com alíquota interestadual no valor de R$ 776.475,61. Diante do exposto, utilizamos as cópias das notas fiscais apensadas aos autos e os arquivos das GFs e SPEDs, obedecendo ao layout da fiscalização. Do relacionamento, obtivemos os itens das notas fiscais, objetos da autuação, no qual realizamos a classificação dos bens em imobilizado e uso e consumo. Os bens do ativo imobilizado possuem algumas características que os diferenciam dos demais bens. E aí aqui o perito traz a legislação que cuida do tratamento dado e dos valores, né, de limites para imobilizar, né, para se colocar como os bens imobilizados. E conclui mais adiante que, diante do trabalho pericial feito e do levantamento procedido, constatou-se que, da cobrança do DIFAL dos materiais de uso e consumo e dos bens para o ativo imobilizado, foi cobrado indevidamente apenas o valor de R$ 45,34, que são referentes aos bens de uso e consumo cuja aquisição se deu com o destaque do imposto pelo estado de origem. E assim encerrou o laudo pericial, ou seja, pelo laudo pericial houve uma redução de apenas R$ 45,34. As folhas 455 e 458, a hora recorrente apresentou manifestação ao laudo pericial, argumentando que, além da exclusão das notas fiscais que foram emitidas com base na alíquota interna do estado de origem, também deveria ter sido retirado do levantamento o montante do imposto referente aos bens de ativo imobilizado utilizados para locação, que perfazem o valor de R$ 73.737,38. E aí aqui eu já coloco a questão, diante desta última manifestação da parte, já que a parte está presente, para que ela, na sua manifestação, ela possa dizer se, na realidade, o ponto controvertido vai se resumir à questão da aquisição dos bens de ativo imobilizado,
já que, nesta última manifestação, ela não mais requereu a exclusão das demais aquisições para material de uso e consumo. A assessoria processual tributária, por sua vez, em seu parecer, opina pelo conhecimento do recurso ordinário, dar-lhe parcial provimento para modificar a decisão de primeira instância para parcial procedência, com a exclusão somente do valor de R$ 45,34, de acordo com o laudo pericial. E aí, aqui eu também vou deixar para que o ilustre representante da Procuradoria possa trazer seus fundamentos verbalmente. É esse o relato, senhor presidente. Obrigado, doutor Wander. Com a palavra, doutor André Carreiro. Obrigado, senhor presidente, senhora secretária, senhoras e senhores conselheiros da segunda Câmara de Julgamento, doutora Letícia, advogada representante da empresa. Bom dia a todos. Primeiramente, conselheiros, assim, eu entrei na sala, não tinha quase nenhum. Primeiro, esclarecer que esse processo eu estou tendo contato com ele agora, a partir do relato do doutor Wander, né? Mas, diante do que foi relatado e do que consta aqui nas peças, a gente vai tentar se manifestar acerca da legalidade desse lançamento. E como muito bem relatado, é um recurso ordinário contra a decisão de procedência do auto de infração, que confirmou a imputação de falta de recolhimento de diferencial de alíquota, ICMS diferencial de alíquota, incidente sobre aquisição interestaduais de bens de uso e consumo para o ativo imobilizado do contribuinte, tendo sido aplicada a penalidade do artigo 123, inciso 1, a linha C, da Lei 2.670. E o contribuinte, ele interpõe o recurso contra a decisão de primeira instância, traz os argumentos, praticamente os mesmos argumentos que trouxe na sua impugnação. Inicialmente, ele alega que ele pede a improcedência do auto de infração ante a impossibilidade da cobrança do ICMS diferencial de alíquota em decorrência da liminar proferida na ação declaratória número 0130-946, de 35 de 2011, em trâmite na 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza. Outro argumento que o contribuinte traz é a improcedência do auto de infração ante a impossibilidade de cobrança do ICMS diferencial de alíquota sobre as notas fiscais cujo imposto tenha sido integralmente recolhido no estado de origem, nos termos do artigo 725, parágrafo 5º do Regulamento ICMS. E também havia pedido a realização de perícia no recurso. Em relação a esse pedido, antes mesmo de ser submetido a julgamento da Câmara, a assessoria processual ela acolheu e entendeu por encaminhar, como já foi relatado, e o laudo pericial, nos termos já descritos pelo relator, foi proferido, opinando apenas constatando que realmente algumas notas fiscais havia sido recolhido o ICMS com alíquota interno do estado de origem, e opinando ao final pela exclusão do imposto correspondente apenas a essas notas fiscais em que houve o destaque e recolhimento na origem com alíquota integral. E no mérito, com base nisso, ele pede a improcedência do auto de infração. Então, basicamente, se centra sobre esses dois aspectos o recurso do contribuinte. Quanto à questão da decisão judicial, aqui, consultando aqui o processo, verifico que realmente foi proferido uma liminar antes mesmo da lavratura do auto de infração e antes mesmo do período objeto do auto de infração, que vedava a cobrança desse imposto nessas operações interestaduais de aquisição. Então, nesse sentido, a manifestação da perícia e da assessoria foi no sentido de que essa decisão ela somente alcançaria os bens cujo fundamento fosse a alocação de bens necessários para a composição do ativo fixo da empresa. De fato, consta essa expressão lá na decisão judicial inicial, mas esse termo me parece que ele não condiz com o restante da decisão. Na realidade, o que a decisão buscava era realmente impedir a cobrança, né, garantir a não incidência desse imposto sobre
esse diferencial de alíquota sobre as aquisições interestaduais, para o ativo fixo e imobilizado. De modo que aqui, de maneira um pouco diferente do que entendeu o parecer, me parece que realmente, no caso, o que fica vedado, na realidade, é a aplicação da multa sobre esses valores, né? Já que ela estava resguardada pela decisão judicial, né? Mas o que não impede o lançamento para fins de prevenir a decadência da cobrança desse imposto, que necessariamente deve ser objeto de lançamento. O processo ele ainda está em tramitação, não transitou em julgado, já consta sentença recente, que vai ser com certeza objeto de recurso por parte do Estado do Ceará, mas já nesse ponto eu já esclareço que nosso entendimento é que essa decisão judicial ela não permite que o Estado lance a multa, né? No caso, somente poderá lançar o imposto que ele entende devido e que ficará pendente de confirmação até a decisão final do processo judicial. E quanto ao mérito, também o outro argumento de defesa do contribuinte, no sentido de excluir a cobrança do DIFAL em relação às notas fiscais, cujo imposto foi recolhido na alíquota interna do estado de origem, também entendemos correto, inclusive foi essa a orientação da assessoria processual tributária, né? E o laudo pericial ele já fez essa exclusão. Essa exclusão ela importa na exclusão do lançamento de um valor de apenas R$ 45,34, que seriam referente a poucas notas fiscais que se encontrariam nessa situação, né? Por fim, tem um pedido de reenquadramento para a penalidade do artigo 123.1d, né? Mas entendemos que não é cabível, já que o caso aqui é de falta de recolhimento e não de atraso de pagamento, pois esse imposto e essas notas, apesar de estarem escrituradas, elas não tiveram a apuração do imposto lançado e, portanto, não há que se falar em lançamento por homologação. Então, no mesmo sentido do parecer, a Procuradoria também se manifesta pelo não reenquadramento da penalidade. Então, com essas considerações, entendemos que é o caso de dar parcial provimento ao recurso para reformar a decisão de primeira instância para parcial procedência, excluindo o valor já indicado lá do pericial e pela assessoria, bem como o lançamento da multa, já que a empresa ela está ainda albergada por uma decisão judicial que afasta a incidência e esse lançamento deve ser entendido como apenas para prevenir a decadência do crédito tributário. Por hora, são as nossas considerações e, no decorrer das discussões, após manifestação do contribuinte, caso necessário, a Procuradoria voltará a se manifestar. Obrigado. Obrigado, doutor André. Seguindo a trilha processual, com a palavra a doutora Letícia Paraíso. Prezados, bom dia. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Já peço desculpas caso vocês escutem algum ruído, mas a gente tem obras aqui perto de onde eu estou. Mas vocês estão conseguindo me ouvir bem? Perfeito. Vamos lá. Para essa autuação, nós queremos trazer 3 pontos para serem discutidos aqui, para serem colocados em mesa. E o primeiro deles é o fato de que hoje existe uma ação judicial, como bem trazido pelo doutor André, em que há uma liminar vigente, inclusive anterior ao processo, em que a própria liminar, ela reconhece que não deve ser cobrado o ICMS de FAO para aquelas operações destinadas ao meu ativo imobilizado nas situações da recorrente, certo? De fato, apesar de existir essa limitação do próprio dispositivo da liminar, em sentença e também dentro da liminar, a gente consegue ver que a intenção do julgador, o objetivo do julgador, ele foi de reconhecer que não deveria incidir o DIFAL em todas as operações que envolvessem o ativo imobilizado da recorrente. Nessa situação, considerando que existe uma medida liminar, inclusive anterior ao nosso processo, e existe sentença ratificando, uma sentença recente, inclusive, confirmando a liminar preferida, nós sustentamos que, de fato, não deve incidir o DIFAL para as operações da recorrente, e ainda, caso esse CONAT entenda, né, caso
esse contencioso entenda que não deva ser cobrada a multa incidida nessa operação, né, nessa autuação. Ultrapassada essa questão, nós gostaríamos de trazer o fato de que o segundo argumento trazido pela recorrente foi de que não poderia ser cobrado de FAO nas operações em que estaria incidindo a alíquota interna dos estados. De fato, isso foi levado para a perícia e a célula de parecer, a assessoria, ela entendeu que deveria sim ser excluído esses valores, o valor referente às notas fiscais que estariam sendo cobradas à alíquota interna. Acontece que quando a gente verifica o parecer, é possível de perceber que o parecerista ele se utilizou como base apenas algumas notas fiscais e não o conjunto probatório ou o conjunto de notas fiscais objeto da autuação. O parecerista ele entendeu por algumas notas fiscais em que a recorrente ela trouxe ainda em primeira instância. Ele não verificou também notas fiscais em que existiam produtos, né, como gasolina, enfim, produtos sujeitos ao ST e que por isso não deveria também, eles também se enquadrariam nessa situação. E ele não se atentou a essa questão, verificando apenas algumas notas fiscais que inicialmente haviam sido trazidas pela empresa. Notas fiscais essas que foram trazidas por amostragem para demonstrar que, de fato, existiam várias autuações, ou, na verdade, várias notas fiscais que estavam sendo objeto dessa autuação e que estavam sendo cobradas, que havia essa cobrança indevida. Diante dessa questão, a gente consegue ver que a perícia ela não se baseou no total de notas fiscais trazidas pela empresa, ou, na verdade, no total de notas fiscais que estava sendo objeto da autuação, mas não somente essas notas fiscais que foram trazidas por amostragem e impugnação. Ultrapassando essa questão, o terceiro ponto que nós gostaríamos de trazer para vocês é de que, de fato, o ICMS de FAO, ele foi como propriamente reconhecido pela fiscalização, na folha da autuação, ele reconhece o quê? Se vocês me permitirem, eu gostaria só de ler essa questão. É importante ressaltar que os documentos fiscais referenciados no presente levantamento foram escriturados no livro registro de entradas e, consequentemente, foram declarados na minha DF. Então, assim, a própria fiscalização, ela reconhece que eu escriturei, eu levei a escrituração e que eu declarei como devida aqueles valores de ICMS. Diante dessa questão, considerando que o meu débito ele está assim escriturado, a gente consegue perceber que essa situação se enquadra perfeitamente no que o artigo 123, 1D nos traz. Então, diante dessas razões, alternativamente, nós sustentamos a redução da penalidade nos moldes do que defende o artigo 123, 1D. São essas nossas razões. Doutora Letícia. Senhores, o processo está em debate. Primeiro é o doutor Wander Uchoa. Obrigado, senhor presidente. Atento aí às manifestações, tanto da Procuradoria quanto da parte. Eu gostaria de trazer aqui alguns elementos para subsidiar os companheiros, os conselheiros, para um melhor entendimento do caso e enfrentamento da questão. São elementos realmente, de fato, que estão nos autos. Eu pude verificar na ação judicial formada pela parte, realmente ela está tramitando, e aí aqui eu queria fazer algumas considerações, até porque elas constam do julgamento de primeira instância e também do parecer em relação à liminar. A liminar realmente foi deferida, foi anterior à autuação, isso não há dúvida nenhuma, e há sim um dos dispositivos da liminar bastante claro, que é no seguinte aspecto, que o requerido se abstenha de exigir ou cobrar da autora o tributo de ICMS em decorrência do não pagamento do diferencial de alíquota
incidente nas mercadorias que venham a ser transportadas. E eu acredito que é esse o dispositivo que a parte se baseia. Só que após esse dispositivo, há uma observação por parte do juízo de que ressalte-se que as medidas ora deferidas só terão eficácia desde que o fundamento seja o de locação de bens necessários para a composição do ativo fixo da empresa, não se aplicando aos demais casos de incidência do tributo de ICMS. E por que o juiz fala isso? Porque, na realidade, ele, no seu relatório, ele traz a seguinte manifestação. O aspecto central da presente ação cinge-se à suposta cobrança de DIFAL de empresas que locam de outros estados bens necessários para compor o seu ativo fixo. Não é? E aí aqui ele entende que, em tratando-se de empresas que locam de outros estados bens para compor os seus ativos fixos, aí haveria a prestação de serviço e recolhimento de ISS. Então, por isso é que ele, ao decidir na liminar, ele faz essa observação de eficácia apenas nas operações de locação de bens. Essa é a decisão liminar. Aqui nos autos, todas as notas fiscais que foram objeto, né, da perícia, elas tratam de operações de aquisição e não de locação, né? E tem uma observação que eu também gostaria de fazer, e que até agora realmente não foi feito, e perdão por não tê-lo feito no relato, é de que houve sim um equívoco por parte do agente autuante, e nós vamos encarar a relevância ou não disso, porque ele, na realidade, ele enquadrou tudo como operações de aquisição para bens de uso e consumo, quando, na verdade, tinha operações para bens de uso e consumo e operações para aquisição de bens de ativo imobilizado. E houve uma razão para esse equívoco, foi porque a parte, nas suas declarações, tanto na DIEF quanto no SPED, né, ela informa tudo no CFOP no 2556, ou seja, aquisições para materiais de uso e consumo, todos eles, inclusive para os bens do ativo imobilizado. Mas nós sabemos que, em relação ao DIFAL, né, ele vai se aplicar tanto num caso quanto no outro, né? Então, foi por isso que nós estamos tratando aqui também de bens de uso, de bens do ativo imobilizado, e a parte assim se defendeu por conta dessa questão. E a gente verificando as notas fiscais que foram objeto do levantamento de aquisição para bens do ativo imobilizado, elas todas lá estão com o CFOP realmente 2556, né? Ou seja, não é de locação, é de aquisição de bens. E sigo adiante, que as notas fiscais elencadas neste auto de infração, neste levantamento, elas não são as mesmas notas fiscais que estão elencadas no processo judicial. São outras notas fiscais. Inclusive, na decisão que a parte fez referência, esse processo ele já foi julgado, e foi julgado realmente recente. Ele foi julgado agora, há poucos meses, né? E foi julgado agora em agosto, salvo engano, deixa eu só pegar aqui. Ele foi julgado em agosto desse ano e realmente Sua Excelência entendeu por conceder, né? Conceder, mas apenas para declarar ilegal a cobrança do diferencial de alíquota e colocou como operações registradas as notas fiscais que foram elencadas às folhas 33 e 41 daquele processo, que não são as mesmas deste aqui. Então, temos uma questão de fato e temos também uma questão de direito aqui. E realmente ela teve esse provimento judicial de exclusão. E aí aqui
ficou superada na decisão de mérito, né, na sentença, ficou superada essa questão da alocação, né? Porque Sua Excelência entendeu que a parte seria contribuinte do ICMS, né? E por conta disso não teria que recolher o imposto, não é isso? Então, essa é a questão do processo judicial que eu queria trazer. Caso haja alguma dúvida ainda, o conselheiro pode se manifestar e a gente tenta elucidar. Essa é a questão relacionada ao processo judicial. Em relação ao laudo, a gente verifica, ao laudo pericial, a gente verifica que o perito ele separou as notas fiscais que estavam no levantamento em 4 grupos, né? Ele traz aqui, ele utilizou a mesma metodologia do levantamento e separou em 4 grupos. Primeiro, as notas fiscais desculpa, 3 grupos. As notas fiscais com aquisição de bens para o ativo imobilizado, né? Notas fiscais emitidas no estado de origem com alíquota interna e as notas fiscais, isso material de uso e consumo, e notas fiscais de uso e consumo sem a alíquota interna, né? Então, ele separou nisso, e as notas fiscais dos bens do ativo imobilizado, ele separou em 2 grupos. E aqui ele separa, mas é em relação aos bens que foram ingressados no ativo imobilizado da contribuinte e ela utiliza eles para locação, né? Ela utiliza eles para locação, ou seja, aqui há uma diferenciação. Ela adquiriu bens do ativo imobilizado para uso próprio e adquiriu bens para o ativo imobilizado para locação do contribuinte. Mais esse esclarecimento. E em relação ao reenquadramento da penalidade, assiste razão à contribuinte quando ela declara que realmente houve a escrituração das operações, tanto na DIEF quanto no SPED, e realmente isso foi confirmado pelo agente autuante. Não há dúvida quanto a isso. Mas aqui nós estamos também diante da situação de que não foram escriturados os impostos a recolher, né? E essa Câmara, sem apenas para discussão, né? Já que é uma matéria que a gente sempre é uma matéria recorrente, né? A Câmara ela analisa o disposto no artigo 123.1d em toda a sua totalidade, ou seja, na escrituração de todas aquelas situações previstas, inclusive a falta de escrituração do imposto a recolher. Senhor presidente, era isso. Espero ter trazido alguns esclarecimentos e também alguns temas para que possamos debater, né? Que tem a questão de se tratar o autuado como contribuinte ou não do ICMS, e a questão também da aquisição para os bens de ativo imobilizado que ele loca, mas não foram adquiridos através de locação, e sim de compra das mercadorias. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Wander. Senhores, o processo continua em debate. Doutor Henrique, com a palavra. Depois, doutor Leilson. Presidente, primeiramente, gostaria de cumprimentar todos os presentes, né? Senhores e senhoras conselheiros, doutora Letícia, doutor André Carreiro, doutora Silvana. E parabenizar aqui o doutor Wander, né, pelo relato, né, um processo bem complexo, né, com relação, inclusive, a essa ação judicial. Eu queria só, doutor Wander, que o senhor me esclarecesse, assim, pelo entendimento e a forma como o senhor colocou, essa ação me parece que é quando a empresa loca equipamentos, não é quando ela adquire, né, pelo que eu entendi, pelo que o senhor colocou, né, inclusive a decisão judicial, ela limita, né, a abrangência dela às notas fiscais que estão no processo, né? Então, da forma como foi colocado, assim, o senhor me corrige se eu estiver correto ou não, me parece, então, que essa ação não tem interferência nessa autuação. Seria isso, doutor Wander?
Conselheiro Henrique, na realidade, no próprio decorrer da ação judicial houve uma mudança. Esse entendimento que o senhor falou agora foi o entendimento até a decisão liminar. Na decisão liminar, realmente foi esposado por Sua Excelência esse entendimento aí que você falou, né? De que o Estado tinha que se abster caso a empresa ela loque bens que venham de outros estados, né? E não adquiram. Na sentença essa é a decisão liminar, que é anterior ao auto. Na decisão de mérito deste mesmo processo, que foi exarada agora, há poucos meses, a Sua Excelência vai além. Ela, inclusive, dá procedência à ação e diz para não cobrar em relação a essas operações. E aqui ela entende que o autuado, ele atua no ramo de locações de máquina. Ele, autuado, atua no ramo de locações de máquina. Então, ele não seria o contribuinte. Ele adquire para o ativo imobilizado dele e ele não é contribuinte de ICMS. Ele mudou o entendimento da decisão dele de fundo, de mérito. Por isso ele se absteve, ele decidiu pelo Estado não cobrar o DIFAL. Então, mesmo no caso da aquisição de máquinas, ele entende que não seria cabível a cobrança do DIFAL, é isso? Na sentença? Isso, a sentença exatamente. Mas a sentença se limita às notas fiscais relacionadas no processo? Sim, claro, ela se limita às notas fiscais do processo. É apenas trazido aqui o entendimento dele, mas é só em relação às aquisições do processo. Inclusive, ele elenca as notas fiscais. E estas notas fiscais do processo não são as mesmas notas fiscais dos presentes autos. E essas notas fiscais, só para tentar deixar mais claro, são operações de locação, então? Não são aquisições? Não, vamos puxá-las aqui. Aqui eu estou no processo judicial, né? A primeira nota, natureza da operação, é uma nota fiscal da SER Global, que fica em Vitória do Espírito Santo. É uma nota fiscal de natureza da operação de venda de mercadorias, 6106, né? E a mercadoria é caminhão guindaste. São poucas notas. A nota seguinte é uma nota de remessa, né? É uma nota de remessa, provavelmente vai ter uma outra nota aqui, que também é de caminhão de guindaste. A outra nota fiscal, venda de mercadoria, é outro caminhão guindaste no valor de 700 mil. A outra nota aqui, venda de mercadorias. O CFOP são 6106, certo, doutor Henrique? Só para que o senhor possa entender. E 6106 é 6108. Agora eu fiquei confuso só com o CFOP, porque aqui fica um pouco apagado. Mas é venda de mercadorias, né, adquiridas por terceiros. Os CFOPs dessas operações. Ok, doutor Wander, suficiente. Obrigado. Obrigado, doutor Henrique. Doutor Leilson, doutor André quer falar? Eu vou passar para o doutor André, aí depois eu devolvo para a senhoria, tudo bem? Doutor André. Obrigado, presidente. Presidente, é só realmente aqui, analisando atentamente aqui as colocações do doutor Wander, inclusive a parte das indagações do doutor Henrique, e de fato eu vou reformular minha manifestação inicial. Verificando aqui o processo, o pedido da ação, ele era realmente bem amplo, né? A liminar também, como já havia manifestado no início, ela na sua fundamentação, no seu contexto, ela dá a entender que realmente ele está afastando a incidência do DIFAL nessas operações, mas consta realmente uma ressalva lá, que é um pouco estranha,
porque não existe alocação de bens interestadual para prestar o serviço. Existe a aquisição de bens, né, que no caso seriam os bens que ela usa e loca para os seus clientes, mas aí tem uma questão aqui que vai me fazer voltar atrás no que eu manifestei no início, que é a própria sentença que foi proferida, né? O dispositivo da sentença aqui é muito claro, diz o seguinte: isso posto, julgo procedente o pedido contido na ação para declarar ilegal a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS sobre as operações registradas nos documentos fiscais de folhas 33, 41 e folha 145, né? E bem como reconhecer a parte autora do direito à restituição dessas operações. Então, o objeto da ação na sentença, que possui um efeito substitutivo, ela substitui a liminar anteriormente deferida, ela é restrita a determinadas notas fiscais que constam no processo, todas elas anteriores ao período contemplado no auto de infração, de modo que ela não atinge de nenhuma maneira esse lançamento tributário. Então, em relação à nossa manifestação inicial de exclusão da multa, pelo que consta na sentença, realmente esse efeito não vai ser possível, uma vez que isso não foi contemplado no dispositivo da sentença. Então, era só para fazer esse reparo na nossa manifestação inicial. Obrigado. Obrigado, doutor André. Mantendo a paridade de armas, doutora Letícia, quer fazer complementação? Está falando, doutor? Não? Obrigado, doutora Letícia. Voltando para a palavra, doutor Leilson. Sem áudio, doutor Leilson. Desculpe, presidente, eu acho que esses últimos esclarecimentos, principalmente parte da Procuradoria, porque eu ia até indagar, já que o doutor André não teve tempo suficiente para analisar com bastante percussiência esse processo, e o fez agora pela manhã, talvez ele não tivesse se apegado ao fato da sentença ter realmente descaracterizado totalmente a liminar e ter abrangido muito mais do que aquele que havia sido pedido pela parte, né? E também, diante do esclarecimento do doutor Wanda, de que aquelas notas fiscais objeto do processo judiciais, elas não estavam contidas nesta autuação, né? Então, já está esclarecido isso. Então, nesse caso, as notas fiscais do processo judicial, ela não contamina esse processo administrativo tributário. E a decisão do juiz, data máxima venha, acho que é o doutor Mantovandi, né, Colares, né, data máxima venha do seu entendimento, eu também divido, né, que eu acho que, no caso aí, se a empresa está inscrita no cadastro da Secretaria da Fazenda, como regime outros, ela é contribuinte do imposto quando ela praticar geradores que esteja alcançado para a incidência daquele tributo. Não sem razão, ela se inscreveu no cadastro da Cefaz, né? Mas assim, de toda forma, aquele processo judicial não contamina esse processo administrativo tributário. Talvez só a tese, mas a tese de antemão, eu até já afasto no entendimento de que somente se fosse um caso, a empresa está adquirindo determinados bens em forma de arrendamento mercantil, e aí não incidiria o ICMS. Se ISS, se também houvesse aquela cláusula no final do contrato de arrendamento mercantil, de opção de compra, e se essa compra fosse realizada, aí seria devido ao ICMS, que não é o caso aqui. O caso aqui está muito claro, é que ou a empresa adquiriu bens de consumo, uso e consumo, ou a empresa adquiriu bens de ativo e os locou, né? E os locou. São essas duas situações. O que me chamou a atenção, e eu quero despertar essa atenção para os colegas, e também a Procuradoria, é que eu vejo uma diferença do resultado do laudo pericial com a conclusão do parecerista, em termos de valores, né? O parecerista, ele adotou um valor de 149 mil em alguns quebrados, só retirando R$ 42,00, que seriam aquelas operações, deixa eu ver quais R$ 42,00 aqui, tira 42, que são as itens das notas fiscais emitidas no estado de origem com alíquota interna. Então, já haviam os documentos fiscais acompanhando essas mercadorias já com a alíquota interna do estado de origem. Então, somente esse R$ 45,34, ele exclui do valor
da falta de recolhimento, né, do DIFAL, o parecerista. Já no laudo pericial, se pegarmos, o laudo pericial conclui apenas que só remanesce para o cálculo do diferencial de alíquota que não foi recolhido, e aí, como é regime outros, tem que ser recolhimento, é bom que a gente frise isso, não é regime normal, em que o contribuinte possa se debitar lá na rubrica outros débitos, aqui é regime outros, se é regime outros, há que ter efetivamente o recolhimento, né, em pecúnia, em dinheiro. O laudo pericial, ele só determina que só fica pendente da falta de recolhimento do DIFAL os itens das notas fiscais com bem do ativo mobilizado, que é R$ 8.336,95, e aqueles itens das notas fiscais com bem do ativo mobilizado utilizado para alocação, que é R$ 73.737,38, que dá R$ 82.074, tá? Então, esse é o valor apontado no laudo pericial. Ele exclui 57 mil, esses 57 mil aí arredondados se referem justamente a os itens das notas fiscais emitidos... Não, esse aqui é o 42, não, é esse aqui. A falta de recolhimento de diferencial de alíquota decorrente dos artigos 589 e 594, a 594, que dá 50, são várias planilhas aí no final do laudo pericial, que ao somar esses valores, dá R$ 57.600,27. Bom, essa exclusão, eu até agora não consegui entender, porque no laudo não está muito claro o motivo dessa exclusão, pelo menos eu não consegui compreender, tá? Mas há, sim, essa exclusão por parte do laudo pericial, e, pelo que se vê desses materiais, filtro, combustível, óleo motor, giroflex, JG mola, combustível diesel, tudo é bem de uso e consumo, pela própria descrição. Sensor de pressão de óleo, relé de partida, etc. Se vocês pegarem a planilha, as suas planilhas, vem a descrição dos produtos com as notas fiscais, e essas notas fiscais, a meu sentir, também deveriam ter composto o valor a ser recolhido pela empresa, já que se trata de matéria de uso e consumo e não de bem de ativo. Ele não colocou, o perito, quando ele descreveu essas planilhas, não colocou que se tratava de bens de uso e consumo, apenas disse, falta de recolhimento diferencial de alíquotas, artigo 589, 594 do regulamento do ICMS. Então, eu creio que houve um equívoco por parte do perito, no sentido de que, quando ele diz que só remanesce 82 mil, ele diz que se trata de material de uso e consumo e de bens adquiridos para ativo imobilizado, que foi cobrado nesse ativo imobilizado somente indevidamente 45,34, eles o retiram, e diz que o restante fica em 82.074. Ele não conclui assim, eu não entendo assim. A conclusão está dúbia, é isso que eu quero dizer. A conclusão está dúbia. Era para ele ter dito, olha, deva somar os 57, porque ele trata separadamente, né? Ele trata separadamente. As demais mercadorias foram classificadas para uso e consumo no valor 766.475,61, com default 57.675,61. Pronto. Aí ele diz isso aqui. E no item 2, aí ele diz, portanto, após a análise dos itens fiscais do objeto da autuação, constatamos que a cobrança de VAL dos materiais de uso e consumo e do bem ativo adquirido para o ativo imobilizado foi cobrado devidamente apenas o valor de 45,34. O restante, no valor de 82,074,33. Dando a entender que só remanesce esses 82, quando, na verdade, assiste razão ao parecerista, que, na verdade, é os 82,074,33, com 57,675,61. A conclusão foi muito dúbia, ela não foi satisfatória no sentido de espancar qualquer dúvida em relação ao que deva ser cobrado, né? Então, assim, eu faço essa consideração no sentido de que o laudo pericial realmente ele foi muito bem feito,
realizado na separação das planilhas, item a item, mas a conclusão ela deixou uma certa hesitação. Mas, lendo o parecer da assessoria processual tributária, o que resulta de entendimento é que apenas o que foi cobrado indevidamente foi o valor de R$ 45,34. Esses valores somados se referem a vários, acho que são 10 operações, muito poucas operações, muito poucas, que são operações em que o emitente da nota fiscal no estado de origem emitiu a nota fiscal com o valor da alíquota interna. Né? Por isso que ele exclui essas operações, dá em torno de R$ 846,84, e o DIFAL pertinente a elas é R$ 45,34. Apesar de ser de uso e consumo, como a alíquota interna foi a que foi utilizada no documento fiscal, ele os excluiu. Mas, assim, eu queria chamar a atenção, porque se der uma lida no laudo pericial, pode-se compreender que o laudo só diz que só deveria se cobrar R$ 82 mil, quando, na verdade, como dito pelo assessor processual tributário, 82.074,33, mais o 57.67561, dá justamente o 149, e o quebrado aqui, que eu esqueci, que é falado num parecer. 149, deixa eu ver aqui, no parecer de 139, 704,60. Ou seja, o parecer só retirou os 45,34, tá? Referente aquelas operações de origem que o emitente destacou a alíquota interna lá do estado de origem. Eram essas as minhas colocações, presidente. Obrigado, doutor Leilson. Senhor presidente, eu sei que já tem outros inscritos aí, mas só por ser relator, peço aí a preferência e a compreensão dos demais, que realmente isso que o doutor Leilson comentou, informou, eu também percebi, né, na leitura. O último parágrafo ele fica contraditório com o anterior, mas o anterior, diga-se de passagem, é o que reflete todo o exame pericial. O parágrafo anterior é o que está de acordo com todas as planilhas, né, acostadas pelo perito, detalhadamente, né? Então, na realidade, esse último parágrafo, ele quando colocou o restante, ele deveria ter somado os 82, aqui arredondando, com os 57, né? Que eram os valores que remanesceram. Existe, sim, essa contradição na parte final, mas acredito que, pelo exame do laudo pericial por completo, já que é uma peça, né, informativa para a gente, todo o laudo pericial ele se pauta na separação por operação, e traz os valores nas planilhas de maneira individualizada e que estão de acordo com esse penúltimo parágrafo da conclusão. Era isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Wander. Doutora Jusileide. Renova aqui o meu bom dia a todos, meus cumprimentos e a todos. Muito baixo, doutora Jusileide. Por favor, aumente. Doutora Jusileide, eu não lhe escuto. Melhorou agora? Melhorou. Pronto. Renova aqui o meu bom dia a todos. Seja bem-vinda, doutora Letícia, todos os conselheiros. Doutor Leilson, é só para a falta de esclarecimento, assim, motivo de esclarecimento. A empresa, pelo seu relato, ela está no regime outros, ela deve ser, a sua atividade principal, ela deve ser locação de veículos, né, para utilitários, creio eu, né? Deve ser com esse fim. Então, talvez por esse motivo, ela adquire os seus maquinários para fazer a locação. Então, por esta razão, o CFOP das mercadorias é o de venda e não de locação, né, como bem já foi frisado aqui. Então, assim, ela adquire esses produtos, esses maquinários e faz a locação desses maquinários. Por esta razão, ela recolheu o ICMS quando adquiriu esses maquinários no ativo imobilizado, para o seu ativo imobilizado, para fazer a alocação
que deve ser, eu queria só, assim, se eu visse esse esclarecimento, confirmasse, que deve ser a sua atividade principal. Né? E, por esta razão, o laudo pericial, ele falou que houve o recolhimento, né, e fez essa apuração no resultado da perícia, nesse valor de 57 mil mais os 82, que creio eu que são os dois valores juntos. Então, assim, era só para dar efeito de esclarecimento com relação à atividade principal, por exemplo, em razão da aquisição desses utilitários no CFOP de venda, 5106. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, doutora Jusleide. Doutor André Carreiro. Presidente, desculpa, aqui na internet, eu não entendi a indagação. Senhor presidente, mas aí creio que a indagação feita pela doutora Jusleide, a gente pode respondê-la, se me permite. Mas eu pedi para repetir para o doutor André ouvir com você. Tá ótimo, perfeito. Tá certo? Senhor procurador, doutor André, a minha indagação é que a atividade principal da empresa, ela deve ser de aquisição, de prestação de serviços e maquinários, ou locação de serviços nessa natureza. Por essa razão, ela adquiriu os produtos, né, os maquinários, recolheu o ICMS, e a sua nota ela vem como venda no seu CFOP, quando ela adquire esses utilitários, e não como locação, porque ela deve adquirir esses maquinários, pela sua atividade principal, deve ter prestação de serviço, e ela aloca esses maquinários, foi o que eu entendi no relato no relato do processo, pelo doutor Wanda. Eu acredito que seja uma empresa que ela aloca esses maquinários. Por esta razão, ela adquiriu as máquinas e recolheu o ICMS, como foi bem aqui já informado. Então, assim, pela atividade da empresa, eu acredito que, por essa razão, as notas venham como venda, né, e não locação, porque também não pode ser locação. É esse o meu questionamento, para esclarecimento. Muito obrigada. Agora ficou um pouco mais claro. O nosso entendimento é lembrar que essa autuação ela contempla período, inclusive, anterior à emenda constitucional 93, de 2015, que trata do DIFAL e que afastou esse questionamento se o destinatário do outro estado era contribuinte ou não. Né? Inclusive, também isso é objeto de outra discussão jurídica. Mas, no caso aqui, nosso entendimento é de acordo com o que o doutor Leus já colocou no início, que a empresa ela é considerada contribuinte uma vez que ela possui o cadastro no estado e, além disso, comprou essas mercadorias em outros estados com a alíquota interestadual. Né? Se ela tivesse comprado com a alíquota interna, né, colocando-se na condição realmente de mera consumidora e adquirente não contribuinte, não haveria sequer a hipótese de lançamento do imposto diferencial de alíquota, uma vez que ele integralmente já foi recolhido na origem. Mas, sendo ela considerada contribuinte e se colocando assim nas operações para todos os fins de direito, entendemos que isso não impacta, não é suficiente para afastar o lançamento tributário, não. Muito obrigada por esse esclarecimento. Obrigado, André. Senhores, se vocês querem mais debates, já estão prontos para votar? Doutor Wander, não tem nenhuma preliminar, não, né? Sem preliminares, senhor presidente. Mérito. E o senhor já disse qual vai ser a penalidade a se aplicar, se vai ser um C ou um D, tá certo? No próprio voto. O senhor já pode votar no processo? Sim. Então, como vota, doutor Wander? Senhor presidente, eu voto por conhecer do recurso ordinário, dar-lhe parcial provimento no sentido de excluir da base de cálculo o valor de R$ 846,84, ou seja,
do imposto a pagar, do DIFAL a pagar, excluir o valor de R$ 45,34, que foram relativas às operações de aquisição de material de uso e consumo, cujas notas fiscais emitidas no estado de origem foram com a aplicação da alíquota interna naqueles estados. Então, eu voto neste sentido, acolhendo manifestação, né, acompanhando manifestação do ilustre procurador e observando, quanto a esse cálculo, o previsto nas planilhas do laudo pericial. Em relação ao reenquadramento da penalidade, né, muito embora a operação esteja escriturada na DIEF, no SPED, o imposto a recolher não está escriturado, de modo que eu não acolho o pedido para reenquadramento, mantendo a penalidade aplicada como foi no auto de infração, e também em atenção às decisões reiteradas desta Câmara neste sentido. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Wander. Doutora Jusileide? Com o relator, senhor presidente. Doutor Rafael? Sem áudio, doutor Rafael? Estamos sem áudio ainda. Eu não estou nem vendo, doutor Rafael, ainda não vi. Ele está aqui, tentando se comunicar. Sem áudio ainda, doutor Rafael. Digite, por favor, seu voto. Doutor Rafael votou com o relator, digitou aqui. Doutora Elineide? Como relator, senhor presidente. Doutor Henrique? Acompanho o voto do relator, senhor presidente. Doutor Leilson? Com o relator, presidente. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, com esse recurso da provimento para excluir somente a importância de 45,34 do imposto devido, julga parcialmente procedente a autuação, com a aplicação da multa do artigo 123, 1C da Lei 12.670/96. Esta decisão para este processo. Agradecer a doutora Letícia Paraíso pela participação na sessão, querendo poder permanecer conosco e ter mais processos em pauta. Prezados, muito obrigada. Bom final de semana para vocês. Tudo de bom. Obrigada. Senhores, 10 no intervalo, 9h50, às 10 horas retomamos nossa sessão. Tudo bem?